o ápice de uma relojoaria independente seria todas as peças feitas dentro do ateliê. A Statera hoje ela está em que momento? Ela está no caminho para a independência. Porque, vamos entrar no Instagram desse cara e mandar mensagem. Não tem como fazer o que a gente fez se você não tiver um apoio muito forte de casa. E óbvio que isso envolve uma conversa, sentar, explicar, falar, é um período que as coisas vão ter que ser assim. O quão grande ou quão pequeno, qual era a dimensão do começo? Vocês tiveram uma ideia, se uniram, putz, queremos fazer um relógio para uso próprio que seja bacana, legal e diferente. Qual que era o tamanho? A gente saiu numa página inteira no New York Times porque nós somos brasileiros fazendo relógio. O Brasil é conhecido por produzir muita cultura, por produzir muitos artistas, por fazer muita coisa, mas tem um objeto que o Brasil, de forma improvável, mais grata, conseguiu ganhar fama, conseguiu ganhar respeito e autoridade no cenário relojoeiro. E a gente vai conversar hoje com o empresário, sócio, Rafael Guimarães, da Statera de Maringá, que conseguiu um feito que traz orgulho, obviamente, para o país, mas também traz uma coisa mais extraordinária ainda, que é a imensa possibilidade de talento, de vocação que nós temos aqui no Brasil e que muitas vezes não é conhecido. A gente vai conversar com o Rafael, que é da Statera, produzindo relojoaria de alta qualidade, mas a gente vai falar não só sobre relógio, mas de uma trajetória de vida que inspira e com certeza vai ensinar muito pra gente. Rafael, obrigado por aceitar o nosso convite. A gente vai trocar essa conversa aqui, eu, Bruno Garchagen, com Igor, meu parceiro aqui de podcast, do The Club Podcast. Antes de falar de relógio, Rafael, eu queria te fazer uma pergunta que precede a própria existência da Statera, que é a seguinte: o que para você, depois que você vai criar a Statera, o que para você é o elemento mais importante que vai explicar a sua trajetória e que vai culminar depois da criação de uma marca tão importante para o Brasil de relógio? Quer dizer, qual é o fio condutor da sua história, do início até a criação da Statera? Cara, eu acho que, por incrível que pareça, o fio condutor disso foi uma amizade de mais de 35 anos. Eu e o Antônio, que é o meu sócio, a gente se conheceu no mesmo prédio, brincando ali no playground, ele com 3, eu com 5 anos, então lá se vão, no meu caso, 37 anos. E essa foi uma amizade que ela aconteceu durante todas as nossas vidas. Não foi aquele negócio, a gente era amigo, aí eu fui, mudei de cidade, depois a gente se reencontrou. Não, a gente passou a vida toda sendo os melhores amigos, a vida toda passamos a juventude junto, fizemos as cagadas junto. E depois que a gente já tinha as nossas carreiras encaminhadas, né? Ele na veterinária e eu como um sócio de uma empresa de software para o mercado imobiliário, a vida colocou a gente em uma sociedade e hoje a gente se diverte fazendo relógio no nosso ateliê em Maringá. Tá, e por que relógio? Cara, sempre foi uma paixão, mas nunca foi uma realidade nas nossas vidas. O relógio, faço 43 anos agora em agosto, então eu acho que essa geração dos anos 80 e um pouco para trás, e até 90 também, sempre o relógio foi algo que fascinou, né? Os pais, os avós, sempre foi algo muito presente. Só que, cara, pelos caminhos que as nossas vidas foram guiadas, o relógio não estava ali presente como um objeto de desejo, de colecionismo, mas ele era sempre algo que mexia com o nosso imaginário. E num determinado momento, na pandemia, no começo da pandemia, acho que todo mundo fez isso, né? Um momento de sofrimento, alguns se foram, e a gente, naqueles momentos de reuniões com pequenos grupos, né?
a gente começou a pensar se realmente a gente estava fazendo das nossas vidas algo que a gente ia olhar para trás e ia falar, puta, cara, foi uma vida plena, fizemos algo relevante, colocamos nosso nome na história, ou se a gente só estava vivendo, entendeu? E a partir dali a gente começou a pensar, primeiro como dois amigos, na ideia de ter um relógio que representasse essa amizade, no mesmo momento em que a gente começou a descobrir, a desvendar o que era o movimento da relojoaria independente, que na Europa, nos Estados Unidos, enfim, já estava em ebulição naquela época e hoje continua. Rafa, define pra gente o que é relojoaria independente, porque pouca gente sabe, por favor. Cara, relojoaria independente, eu sempre faço um paralelo besta, tá? Mas que é muito lógico. Há 10 anos atrás, você queria tomar uma cerveja, ou até mesmo um vinho, e você tinha lá grandes marcas tradicionais, uma Heineken, uma Stella, Brahma, enfim, as marcas tradicionais. E hoje você pode tomar uma cerveja do seu vizinho que comprou o lúpulo, a cevada, água e está fazendo uma cerveja que vai te oferecer, na maioria das vezes, uma experiência muito mais legal do que se você tomar uma cerveja tradicional, né? E relojoaria independente é exatamente isso. São pessoas apresentando as suas abordagens de relojoaria de uma forma pequena, na maioria das vezes, com poucas peças, tá? Aí a gente pode trazer o termo microbrands também, e até para explicar para a galera o que é uma microbrand e o que é uma marca independente. Normalmente uma microbrand ela está muito mais relacionada ao design de relógios, e aí você envia esse design para que alguém faça a fabricação. E a relojoaria independente, na maioria das vezes, ela implica que você faça peças de fato dentro do seu ateliê, às vezes com a mão, às vezes usando ferramentas, máquinas, mas que a maioria das peças elas aconteçam e sejam fabricadas ali dentro do ateliê. O ápice de uma relojoaria independente seria todas as peças feitas dentro do ateliê. A Statera hoje ela está em que momento? Ela está no caminho para a independência e espero que em 26 a gente consiga atingir esse objetivo. O quão grande ou quão pequeno, qual era a dimensão do começo? Vocês tiveram uma ideia, se uniram, putz, queremos fazer um relógio para uso próprio que seja bacana, legal e diferente. Qual que era o tamanho? Cara, era uma brincadeira, risco zero, nossas vidas encaminhadas nos nossos negócios. E o conceito básico do primeiro relógio foi assim, cara, na hora que chegar, fizemos o design, um francês que hoje é um amigo, que é o Armand Billard, que é o cara que está por trás de uma marca independente chamada Sartori Billard. Ele foi o ponto-chave de tudo isso, porque ele que plantou a sementinha. E aí a gente acabou criando uma amizade com esse cara, através do Instagram mesmo, perguntando, e ele, não sei nem por que motivo, respondendo e ajudando, né? Mas vocês chegaram até ele como? Instagram. Sim, mas assim, porque, vamos entrar no Instagram desse cara e mandar mensagem. A gente buscando marcas independentes, a partir do momento que a gente, em pesquisa, entendeu o que era, que até então a gente nem sabia o que era, e esse foi um dos primeiros caras que a gente chegou e gostou do trabalho dele, né? É óbvio que relógio é um universo gigantesco. Tem relógio esportivo, relógio clássico, relógio a quartz, relógio mecânico. A gente podia ter caído ali em qualquer um desses mundos, Até né? porque mudou bastante, cara, né? Eu lembro do primeiro. O nosso primeiro relógio, inclusive, que foi assim o MVP do MVP, era um diver de titânio, que a partir do momento que a gente começou uma relação e a gente achou o Armand e a gente começou a conversar e ele começou a trazer pra gente esse mundo, a gente abortou a missão e a gente partiu para uma relojoaria que também naquele momento estava mais conectada com o que a gente gosta, que é uma coisa mais clássica, relógios menores, peças... eu acho que assim, às vezes as pessoas pensam que um diver com pulseira de metal, ele é um relógio mais versátil que existe. Mas se você com um Statera, com um dress watch, você pode em algum momento estar até de bermuda e chinelo com ele, que você está bem. Eu canso de E fazer também de smoke, entendeu?
ele vai literalmente do 8 ao 80. Então a gente entendeu, aí já trazendo um pouco de um olhar de negócio, que além da gente gostar mais daquele perfil de relógio, a gente viu mais potencial de negócio nesse escopo de uma relojoaria mais clássica. Então começou com uma brincadeira entre dois amigos para, Total. putz, uma fonte de prazer e talvez um legado, mas na hora que, né, pela Que se experiência... desse errado, cada um ficava com um e bora pra Beleza. casa. E aí depois, putz, já faz sentido ser um negócio, acessamos algumas pessoas, temos algum conhecimento, tá? Quando virou a chave para começar de fato a produzir, vender e tudo mais? Cara, a gente fez o design, enviamos, o Armand conectou a gente com um fabricante na França, esse cara fez 2 protótipos e os relógios chegaram. Chegaram os relógios, a primeira impressão foi ótima. O relógio era lindo, um 64982 corda manual, que faz com que o relógio seja grande, óbvio, né? 41 milímetros, mas o relógio era lindo. E a gente, cara, na hora que eu abria a caixinha ali, FedEx, meu olho brilhou e eu olhei pro Tony e falei, cara, isso aqui é alguma coisa. E aí a gente passou por um processo que eu acho que todo mundo que começa um novo negócio vai, né? Tira umas fotos, faz um Instagram, sobe as fotos, começa a tentar movimentar. Eu até hoje não tenho um Instagram pessoal, então o meu conhecimento com o Instagram era zero. Então eu fui tentando movimentar aquilo, seguindo pessoas, vendo que as pessoas demonstravam interesse, seguiam de volta, né? E a gente tinha uns 15 relógios vendidos, sendo que uns 5 deles só estavam pagos de fato, né? Promessas, amigos, famoso Friends and Family. E o Ivan Padilha, da Exame, que hoje ele cobra relojoaria, né? Viaja o mundo fazendo isso. Ele achou nosso Instagram e a gente tinha uma bio lá que era assim, Independent Watchmaking Company from Brazil, desde o começo, foi a primeira bio que a gente colocou. Eu acho que aquilo chamou a atenção dele e ele me mandou um inbox falando, cara, eu posso te ligar? Vamos conversar? E aí da ligação saiu uma matéria na Exame e aí da matéria para Exame agora foi assim uma coisa atrás da outra A e gente tem que tudo foi convidar o Ivan, ele me acontecendo. entrevistou também, ele é um cara queridíssimo. Queridíssimo. E ele serve muito esse universo. Ele é um amigo querido, um cara que eu sou muito grato, porque é óbvio que a gente tinha um bom produto na mão, mas ele literalmente catapultou o produto a gente com, sei lá, 5 semanas de marca, ele deu lá, Paranaenses lançam marca independente de relojoaria, e aí a coisa foi. Sensacional. A minha pergunta foi para chegar nesse ponto de, tá bom, virou um negócio, mas você já tinha, né, querendo ou não, uma carreira, pai de 2, casado, casa, como é que foi virar para dentro de casa e falar assim, então beleza, agora eu vou trabalhar com relógio? O primeiro impacto foi ter uma segunda vida, né? Porque você começa a trabalhar das 8 até as 18 e depois das 18 até as 24. Total. Então, não tem como você ter um negócio paralelo, né? O meu negócio eu tinha um pouco mais de flexibilidade porque eu era sócio, ainda sou sócio. O Tony, ele trabalhava em uma clínica, então ele tinha uma carga horária que ele tinha que cumprir. Então, na maioria das vezes, eu estava ali fazendo o que eu podia, contando sempre com o apoio dele, mas a gente trabalhando e tentando fazer a coisa acontecer. As vendas caminharam rápido, era um primeiro relógio com 100 unidades. E nesse momento, se você não tem o apoio da tua família, né? Eu tenho um filho de 21 anos, que é o Iago, tenho a Angelina de 8, e a Letícia, minha esposa. Não tem como fazer o que a gente fez se você não tiver um apoio muito forte de casa. E óbvio que isso envolve uma conversa, sentar, explicar, falar, é um período que as coisas vão ter que ser assim. Tudo aconteceu muito rápido, então era promissor, mas podia acabar tão rápido quanto aconteceu. E a gente estava até brincando aqui fora do ar, né, que a idade e a maturidade que a gente estava naquele momento
foi essencial para que a gente pudesse fazer com que a Statera fosse caminhando devagar, sem acelerar muito as coisas, porque não que se eu fosse jovem, de repente até o Rafael jovem não teria sabido lidar muito com isso, mas eu acho que a maturidade dos 40 anos nesse momento de virada fez com que a gente soubesse, primeiro, identificar que a Statera era um diamante bruto, que precisava ser lapidado, identificar que tinha um baita mercado e que as pessoas se interessaram muito por isso, uma marca brasileira com uma abordagem de relojoaria clássica, como a gente apresentou, e a partir daí foi só a gente planejar para poder chegar. Você falou sobre a maturidade necessária para conseguir, enfim, enxergar que era um diamante bruto e precisava ser lapidado. Uhum. O intuito do podcast é muito inspirar, né? Transmitir conhecimento, Uhum. o que você está construindo como seu legado com Statera, deixar alguma marca para a galera que vai ver. Por que você acha que o Rafa jovem, quais eram os fatores, né? O que tem na Statera que você acha que o Rafa jovem não saberia lidar? Eu consigo imaginar, ouvindo você falar, várias coisas, porque eu me perdi jovem em alguns diamantes brutos que eu me deparei na vida, cara, por vaidade, por ego ou por falta de responsabilidade e compromisso. A gente entrevistou um outro querido amigo meu que ele disse, pô, depois que você tem a responsabilidade e a família, você tem um foco, né? Quais eram, o que você acha que tem de valioso na Statera que o Rafa jovem não conseguiria valorizar? Cara, eu acho que não é nem o que tem de valioso que eu não conseguiria valorizar. Eu acho que é mais a gente conseguir ter o feeling de enxergar os caminhos corretos. Porque quando a gente está num negócio como a Statera, muita gente vai se aproximar, muitas propostas vão chegar, e de fato chegam. Você tem muitas opções, você tem de repente uma vontade de fazer algo que você fala, puta, vou fazer aqui, em vez de fazer 300 relógios por ano, vou fazer aqui 10 mil e não sei o que, sabe? Então, eu acho que isso, sabe? De repente, o Rafa mais jovem era um pouco mais ansioso do que o Rafa de hoje, né? Mais maduro, tranquilo, calmo, e que de repente consegue ter uma visão do melhor caminho para seguir. Óbvio que a gente erra, nem sempre a gente acerta, né? Nesses 3, indo para 4 anos de Statera, a gente com certeza deu umas cabeçadas, mas a maturidade faz com que a gente consiga identificar e ver, puta, aqui não. Vamos parar, vamos voltar e vamos por aqui. Bom, marca criada, vocês procuraram o francês, né? Isso, Armand Billard. E a partir dele, como é que as coisas aconteceram? Dos contatos internacionais até vocês chegarem a hoje? Cara, o contato com o Armand foi nosso primeiro contato com esse mundo, que agora, nesses últimos 12 meses, a gente acabou mergulhando de cabeça e conhecendo outros Armands, obviamente. E, cara, o mundo da relojaria independente, ele é fantástico, porque as pessoas se ajudam. É inacreditável. O cara, ele tem um relógio no mesmo price point que o nosso, e ele me ajuda até hoje. Eu tive com ele em Genebra agora em abril. Ele tirava o relógio do meu pulso quando ele identificava um grupo de colecionadores que todo mundo sabe que são colecionadores vorazes, né? Ele, Rafa, me dá seu relógio. Pegava o meu relógio, ia lá e trazia os caras e falava, ó, a única marca de relógio do Brasil, da América do Sul, pode comprar. Validando o meu produto, mesmo sabendo que aquele cara poderia deixar de comprar o produto dele para comprar o nosso, entendeu? Olha que curioso, né? Isso vai muito de encontro com o que a gente quer promover e ensinar aqui. E aí dá para fazer um gancho aproveitando o relógio em si, o relógio mesmo, o relógio mecânico, o relógio clássico, que atrai muitos olhares hoje. Muita gente não faz ideia de como funciona, mas quer pela validação do status e da grana. E quando você vê na essência quem vive do relógio mecânico, clássico e tal, tem basicamente o que a gente está querendo dividir para aqui, né? Tipo, eu te conheço por causa do relógio, né? Eu cheguei ao Bruno também por causa do relógio, e o seu negócio é impulsionado pelo sentimento que move isso aqui. Cara, assim,
Acho que você foi mega abençoado, Rafa. É um presentaço. Tenho certeza disso. Eu admiro demais a Statera, tô doido, eu sou esquisito e quero um diferente de todo mundo, tô esperando a hora certa de fazer isso. Eu acho, assim, motivo de orgulho para todo mundo que acredita no que a gente acredita ou o que vocês estão fazendo. Para mim é muito corajoso. Eu acho uma loucura o que eu faço lá na Evu vendendo relógio antigo, mas, cara, as marcas estão ali, estão por trás, né? Eu tô vendendo um Rolex antigo, eu tô vendendo um Omega antigo. Sim. Você criou um negócio do zero, cara. É muito louvável, respeitável. Tem que parar para ouvir e entender o que tem por trás das pessoas. E aí quando você fala que teve um cara, ou que tem um cara que te impulsiona, faz muito sentido o todo pra gente, sabe? E essa relação com o Armand, ela começou assim, basicamente com ele, cara, vai, faz, não tem ninguém que faz isso aí, vocês vão ser os únicos. O colecionador, ele quer uma figurinha diferente para colar no álbum, porque a relojaria independente, ela tá relacionada com um nível de maturidade em relojaria. É difícil o cara que acabou de chegar em relojaria, ele, então agora eu gosto de indies e micro brands. Não, normalmente ele vai passar pelas marcas tradicionais e normalmente ele vai continuar sendo fãs das marcas centenárias, bicentenárias, mas o independente começa a ser aquela coisa peculiar, aquela historinha legal para o cara contar. Ele não é só uma referência histórica, né? Sei lá, um 6263. Que ninguém tem, né? Então, de repente, aquele cara que está no nível de maturidade no colecionismo de relógio, ele começou a se encantar pela ideia de chegar com um relógio no pulso, que as pessoas vão olhar, porque o Statera é um relógio que chama atenção aos olhos, e na hora que alguém perguntar para ele o que ele está vestindo, principalmente se ele for um gringo, aí pronto, aí ele vai ter uma história legal pra caramba pra contar. Não, isso aqui é de uns caras lá do Brasil. E ninguém vai entender nada, você entendeu? E eu vivi assim isso na pele, sabe? A gente teve uma página inteira no New York Times, por ironia do destino, no dia 1º de abril, que inclusive é o dia do nascimento do meu filho, meu primogênito. E eu não sou... A minha vaidade, ela não me faz pensar que a gente saiu no New York Times porque nós somos a melhor marca independente da jogada. Não. A gente saiu numa página inteira no New York Times porque nós somos brasileiros fazendo relógio. É fora do escopo. E isso faz com que os caras tenham vontade de colar essa figurinha no álbum, entendeu? Então eu acho que é bem por aí. E o Armand, cara, ele começou me passando uma lista com 35 fornecedores e ele falou assim, cara, se você quiser China, é aqui. Se você quiser França, é aqui. Se você quiser Suíça, é aqui. Esse cara é bom, animal. Esse cara não é, esse cara aqui é legal, tem preço, mas ele atrasa. E aí a gente montou o quebra-cabeça ali que fazia mais sentido para o que a gente estava buscando naquele momento. E a cereja do bolo dessa história, que foi o começo da nossa relação com ele, quando a gente fez o relógio, começamos a vender exame, não sei mais o que, ele veio e falou, eu quero comprar um relógio. O que eu fiz? Obviamente, tentei dar o relógio para ele. Ele não admitiu que eu Você me desse contou o relógio. isso. Eu lembro Não admitiu. Ele falou, não, aqui quando um amigo tem um negócio novo, a gente compra para ajudar. Mas se você me fizer um good deal, eu aceito. Aí, descontinho pra cá e pra lá, ele comprou o relógio. E agora a gente se conheceu pessoalmente em abril lá, foi uma maior festa, enfim, passamos o dia inteiro junto. Essa visão que você passou sobre ser um brasileiro no New York, ser um brasileiro fazendo relógio e por essa razão o New York Times se interessou, me deixou um fundinho de tipo, você é responsável por muita coisa, né? Tem muita gente que pode vir depois de você. Como que você enxerga isso? Porque assim, o relógio hoje no Brasil tá muito fomentado, né? A história da alta relojaria, entre muitas aspas, que a galera associa só a preço e a gente sabe que não é, cara, tá num hype absurdo, só se fala disso. Eu costumo brincar que relógio é a droga da moda, todo mundo quer vender um pouquinho, todo mundo quer pôr a mão um pouquinho.
eu vivo um caminho completamente diferente do teu, a gente se encontra no gosto, mas eu não me sinto responsável por ninguém que vem depois de mim, porque eu sou só um vendedor. Você está construindo marca, você está construindo um legado. Como você enxerga a sua responsabilidade para isso dentro do Brasil? Eu sei que você ainda é jovem, a Statera vai andar muito tempo, vai evoluir demais, mas como que você se sente sendo essa figura dentro do universo de relojaria independente no Brasil? O que você acha que vem daí? Cara, eu vou te falar que hoje a gente está tão mergulhado no nosso planejamento, as coisas que a gente pretende fazer, que eu não paro muito para pensar nisso, tá? Mas eu sei que é inevitável que as pessoas olhem o que a gente está fazendo e se inspire, Sim, né? então. Principalmente, eu acho que um caminho que a Statera trilhou e que a gente literalmente abriu essas portas e foi um plano, tá? Isso foi algo pensado, planejado e executado, é a nossa relação com a técnica que a gente usa para fazer os mostradores, que é o Enamel Grand Faux, que é uma técnica milenar, né, usada em joalheria há mais de 1000 anos, que na relojoaria todas as grandes casas têm linhas em esmalte. Os primeiros mostradores eles foram feitos em esmalte e ainda são feitos em esmalte. Entra dentro do que a gente chama de uma relojoaria artística e num determinado momento, pós aquela empolgação do primeiro relógio, as 100 primeiras unidades, quando a gente viu que a coisa ia explodir, a gente sentou e falou, cara, e aí? O que nós vamos fazer? Vamos ficar fazendo design, mandando fazer peça e vendendo? Ou vamos fazer uma coisa profunda? E aí a gente tomou a decisão de mergulhar lá no fundo e o esmalte foi o ponto de conexão com tudo isso. Por que uma marca com 3 anos de vida conseguiu respeito e conseguiu tudo isso que as pessoas sentem quando eles veem o Statera, quando eles veem a Statera, sei lá, no New York Times, na GQ Inglaterra, tudo isso foi uma estratégia. Eu acho que foi uma forma que a gente pensou e colocou em prática de conectar o negócio com o passado da relojoaria. Então, automaticamente, a gente trouxe um legado que é milenar para um negócio que tinha 3 anos. E a partir daí, eu acho que o grande respeito que a Statera conseguiu, principalmente fora, é isso. Porque hoje, se você for fazer uma análise fria, não tem 100 pessoas no mundo que fazem mostradores em esmalte. E nas Américas, se a gente contar 5, é muito. Você sabe como funciona? Ele me explicou uma vez. Eu queria até perguntar a história da Statera com esse início de começar a fazer, né? A parte do esmalte e tudo mais. Né? Vocês tiveram também uma conexão estrangeira que foi fundamental para esse processo. Né? Exato. Na verdade, o grande ponto é esse, né? A gente entendeu que se a gente ficar só criando design e enviando arquivos para que alguém fizesse, a gente não conseguiria um nível de profundidade que a gente entendia ser necessário para fazer algo do porte que a gente estava planejando fazer. Aí a gente foi para os livros, né? Cara, que técnica que a gente pode aplicar aqui que a gente conseguiria fazer com as próprias mãos que a gente ia ganhar esse respeito. A gente queria não só fazer um relógio, a gente queria que o relógio fosse respeitado e não só no Brasil, no mundo. Isso sempre teve na nossa cabeça. Sabe aquele negócio? Cara, já que a gente está aqui, vamos com tudo, né? Vamos com os 2 pés. E aí a gente já estava apaixonado pelo esmalte como técnica, porque é algo muito belo, muito singular. E numa pesquisa, a gente começou a comparar as técnicas que se encaixam dentro dessa relojoaria artística. Que a gente pode falar o esmalte, o guilloché, a macheteria, pedras, né? Dials de pedra. Então, tudo que envolve, na maioria das vezes um mostrador, tá? Mas tudo que envolve você ter um mostrador
que em algum momento ele é ou lapidado à mão, ou o guilhoche, você faz isso com, não é uma máquina, é uma ferramenta operada à mão, que vai criando formas geométricas no mostrador, o próprio esmalte, isso entra na relojoaria artística. E a gente entendeu, após essa pesquisa, que o esmalte era o mais barato para a gente fazer aqui no Brasil, que a gente não precisaria ter uma super máquina ou uma ferramenta caríssima, um guilhoche, por exemplo, uma máquina que vai pesar uns 300, 400 quilos mais ou menos, que as máquinas que estão disponíveis no mercado hoje têm 100 anos de idade ou mais. Um ou outro cara, Que animal. um ou outro cara que está fazendo umas versões modernas, mas as filas de compra assim altíssimas. E o esmalte, a gente precisaria do esmalte, que é a matéria-prima, que é barata. Hoje você compra 1 quilo de esmalte da Shower, que é a mesma fabricante que os joalheiros do século XIX usavam para fazer a cobertura dos ovos Fabergé. A mesma marca ainda é feita, você compra 1 quilo por 80 euros, por Só um exemplo. favor, Rafa, explica que não é o esmalte... Isso, o esmalte na verdade é sílica, né? Então, Tem uma pedra. É vidro, né? Ele é um caco de vidro com alguns óxidos, cada óxido confere uma cor. E a gente entendeu que o grande ponto de conexão com tudo isso seriam as nossas mãos. Então a gente teria que aprender a técnica que, se você começa a ler sobre isso, você ou se desiste na primeira página, ou você fala, então, vou até o final, a gente optou por ir até o final, mas nesse meio do caminho foram 2 anos de tentativa e erro. Não existe um curso, não existe um livro que fala assim, cara, faça mostrador de esmalte em 150 páginas. A maioria dos livros, na verdade a maioria não, todos os livros que estão disponíveis no mercado, e a gente comprou todos, literalmente, eles falam sobre esmalte para joias, né? Que Muda muito a aplicação? aplicação não, a gente aprendeu a manusear a matéria-prima, a aplicar, a lidar com a matéria-prima nesses livros. A diferença é que para um mostrador de relógio eu preciso fazer tudo isso em 1 milímetro, esmaltando os 2 lados, né? Então a gente entendeu também que não adiantava sair por aí batendo na porta dos grandes mestres sem ter uma bagagem, né? Tipo, você não vai chegar no cara para te ensinar alguma coisa e falar assim, então você não me ensina tudo? Mas peraí, quanto que você sabe? Então eu não sei nada, entendeu? Então por isso a gente fez todo esse caminho prévio, para quando a gente fosse gastar o cartucho, a gente já tivesse as perguntas corretas, a gente já tivesse um caminho e a gente já tivesse Tudo isso de maneira consciente. Consciente. Sim. Aí a maturidade faz sentido pra caramba. A gente ficou literalmente 2 anos, tentativa e erro, até que a gente achou o Gabriel Colliard, que é o grande mestre da esmaltação. Hoje esmaltou por 15 anos para a Patek, faz os dials do Acrive, que hoje é literalmente a estrela da relojoaria independente. E aí, em uma dessas coincidências, porque a nossa história ela é cheia de coisas assim que era para ser, o Gabriel tinha uma bandeirinha da Argentina no Instagram dele. E eu sempre achei que ele era suíço. Suíça e Argentina. Eu morei em 2008, 2009, em Barcelona, então eu falo um bom espanhol. Comecei a falar com ele e ele... Como estatera, né? Como estatera. E ele abriu as portas. Falei, cara, vou estar aí em Genebra, tal data, queria te fazer uma visita. E a partir daí a gente tem ido a cada 6 meses, pelo menos, ao ateliê dele em Genebra, para esmaltar junto com ele. Ele tem sido determinante para isso, porque é um cara que tem muita experiência e um cara que, num determinado momento, colocou a gente num status de aprendiz, que dentro da relojoaria é muito sério. Um cara pegar e falar que você é o aprendiz dele. Ele está literalmente se comprometendo a te ensinar tudo que ele sabe. Então hoje a gente tem esse status e muito provavelmente agora a gente faz um relógio, não um relógio junto, mas 3 peças de um próximo relógio que a gente lança no ano que vem. Vão ser esmaltados por ele e acho que é o mínimo que a gente pode fazer para retribuir a gente colocar na história uma peça Statera versus Gabriel Colliard. Que sensacional. Mas assim, você mandou a mensagem para ele pelo Instagram e a resposta já foi imediata? Porque assim, o Gabriel, ele saiu da operação da Patek Philippe após 15 anos
e ele literalmente saiu com um burnout. Então, tudo que ele queria era ser independente, tá? Só que ele era uma estrela. Uma estrela de uma magnitude que, quando ele saiu da Patek Philippe, nem ele sabia que ele era essa estrela. E quando ele se colocou no mercado e falou, cara, sou o Gabriel, tô aqui, quem quiser fazer mostrador, eu tô na área. Os independentes, todo mundo começou a trazer projeto para ele, E eu acho que quando ele viu o Statera Watch Co, ele viu ali um cliente, sabe? E me deu toda a atenção, né? Vamos conversar em Genebra? Vamos. E aí, quando a gente chegou lá, aí que ele entendeu, né? Aí, óbvio que eu puxei, estamos aqui, né? Sul-americano, estamos junto, né? E ele logo também entendeu Mas que é o fácil porte... de reconhecer o valor de vocês, é muito fácil. E o porte do nosso negócio, né? Era um negócio que era muito pequeno, muito novo. Então ele entendeu que a gente não ia... a gente não estava querendo pagar por um mostrador que ele fizesse para nós. Que a gente queria, de fato, aprender com ele. E aí, o resto é história que ficou para trás. Qual é a história que você me contou, Rafael, daquela moça na Suíça cuja família está nesse mercado há tanto tempo e vocês conseguiram essa conexão até... Cara, essa história é fabulosa, cara. Isso. Eu acho que até um pouco antes de chegar aí, eu preciso voltar um pouco aqui na história para falar sobre a caixa e sobre a parte mecânica do relógio, porque a gente também fez uma opção de usinar no Brasil, tá? E aí o trabalho da Angelique Chapuis, que é uma bilage, ela faz a roupagem do relógio, né? Então o design da caixa do ST2 é dela e a gente foi capaz de usinar o relógio no Brasil, obviamente porque a expertise que ela tem de 30 anos fazendo esse trabalho para os grandes grupos relojoeiros, e ela se colocou à disposição para nos ajudar nesse processo. E nós somos muito gratos a ela por isso, porque sem essa conexão, a gente não seria capaz de fazer isso naquele momento. Então, a gente é muito grato. E o contato também foi pelo Instagram? Foi pelo Instagram. Também foi pelo Instagram. A Angelique, ela é uma pessoa ativa na relojoaria brasileira. Ela acabou de lançar, inclusive, agora um curso de cultura relojoeira. Ela dá aula de cultura relojoeira na Universidade de La Chaux-de-Fonds. Então, ela é bem ativa. Ela é metade brasileira, metade suíça. Então, a mãe dela é brasileira, o pai é suíço. E ela viveu até os 13 anos no Brasil e depois foi para a Suíça. E ela é bem ativa no mercado. E essa história foi legal, porque você faz um mostrador de esmalte, mas depois você precisa colocar sua marca, você precisa colocar lá os hour markers, enfim. E aí a gente tava nessa pegada de fazer tudo à mão, né? Que a gente brinca que a nossa abordagem de relojoaria é uma relojoaria como se fazia há 200 anos atrás, usando ferramentas e não máquinas, e na maioria das vezes fazendo as coisas com a mão. E aí, mais uma vez no Instagram, e aí, cara, é ferramenta fantástica, né? Para você se conectar com pessoas é incrível, porque a gente buscando uma pessoa para nos ensinar a fazer tampografia. Eu tinha, em uma viagem à Suíça, eu consegui comprar em um site de ferramentas usadas uma máquina de tampografia. Quer dizer, eu sabia que eu ia precisar daquela máquina, mas eu não sabia usar a máquina, entendeu? A topografia é a arte de imprimir aqui no dial as informações que... Então, basicamente, a gente tem um clichê gravado a laser, a baixo relevo. Você coloca a tinta, passa uma espátula, aí vem um pad de silicone, pega o que você quer imprimir e deposita no mostrador. Só que a gente não sabia fazer isso. Mas como eu estava na Suíça e achei a máquina, que se você fosse... Um dia eu vou precisar. Se você fosse comprar uma máquina dessa nova, ela ia custar uns $10 mil, mais ou menos. E eu achei essa máquina por 600 francos, numa cidade a 90 quilômetros de onde eu estava. Mandei mensagem, fechei o negócio, aluguei um carro, fui buscar. 25 quilos, mais ou menos. E aí a gente chegou até a Lindsay, que é... A família, o nome dela é Lindsay Stempfli. Por sinal, ela vem ao Brasil agora, vai ficar com a gente uma semana lá no ateliê.
E Stampfli significa estampadores, que é exatamente o trabalho que ela e as últimas 5 gerações da família Que dela legal. fazem desde 1820 na mesma casa, em Le Locle. 1820. Em Le Locle. A gente viu lá no ateliê dela os clichês, os primeiros clichês que foram tampografados no mesmo local, que eles eram entalhados à mão com buril. E eles estão lá guardadinhos, bonitinhos. Uau. E a gente passou por um processo de 2 dias, uma imersão, assim, tampografando loucamente. E isso nos capacitou para fazer esse processo dentro do ateliê, usando a máquina que eu sabia que eu ia usar em algum momento. Que legal. E ela... Cara, a Suíça é uma coisa de louco, né? Porque a organização da relojoaria, tirando a Rolex, que é 100% vertical, a organização da relojoaria suíça, ela é pessoas fazendo partes do processo. E aquela família tocou durante os últimos 200 anos fazer a tampografia dos mostradores. Isso é fabuloso, cara. Esse mercado de relógio, o mercado não, no universo relojoeiro, para usar um termo mais adequado, essa ideia de família e comunidade estão muito presentes, né? Explica eventuais concorrentes que se ajudam e querem que o parceiro ou concorrente, eu não sei nem se vocês se tratam como concorrente, né? Mas, enfim, quando gostam de uma marca, né, como é o caso, tenta promover a marca, porque no fundo isso vai ampliando a importância desse universo como um todo, né? Você citou o negócio da cerveja. O mercado cervejeiro no Brasil é muito parecido, não sei agora, mas no início pelo menos era. Os cervejeiros começaram a se organizar, fazer pequenas fábricas e todo mundo se ajudava, trocando receita, e eventualmente alugando o próprio espaço e tudo mais. Eu vejo nesse universo relojoeiro uma beleza justamente por essa ideia de comunidade e de ajuda mútua, né? E tudo baseado na família. Então você tem a família que tem 5 gerações, 6 gerações trabalhando na mesma marca. E foi essa mesma história dela, que é filha única. Não foi essa história que você me contou? Exatamente. A mãe dela, no ano passado, com 55 anos, as duas trabalhando no ateliê, a mãe dela simplesmente caiu pro lado e morreu. E ela tem 30 anos, 2 filhos, um de 1 e um de quase 3 ali. E ela, a primeira coisa que ela pensou, cara, ferrou. Se eu morro também amanhã, Como isso continua, né? acabou. Aí o que ela fez? Ela começou a escrever um livro. E, por sinal, no livro que ela está escrevendo, ela vai contar que em algum momento, né, a gente até conversou sobre isso, em algum momento 2 brasileiros caíram de paraquedas no ateliê dela para aprender a fazer tampografia. Não, e conta sobre o que é o livro, qual é a história do livro? A história do livro é assim, meus filhos, a mamãe morreu, então quando vocês tiverem 18 anos, a técnica e a teoria tá toda aqui para que vocês continuem o legado da nossa família Stampfli. Aí óbvio que ela faz conta um pouco da história, de todo mundo que passou, porque o trabalho dela no ateliê basicamente é marcas locais. Ela está em Le Locle, né? Então, Le Locle, La Chaux-de-Fonds é o eixo principal da relojoaria ali. Se descer um pouco pro Vale de Joux, é onde estão os grandes artesãos, os grandes independentes, mas as fábricas mesmo, elas estão todas nesse eixo ali, Le Locle, La Chaux-de-Fonds. E Le Locle, até para parafrasear o Flavinho, é uma currutela, são acho que 5 mil habitantes. A gente estava lá no domingo e chegamos às 8 da manhã. Quando foi dando meio-dia mais ou menos, ela falou, então vamos fazer uma pausa para o almoço. Eu falei, Tony, vamos comer num restaurante, estava na casa da família e tal. E daí a gente volta, né? Daí a gente avisou ela, ó, a gente vai procurar um restaurante e tal, daqui a pouco a gente volta. Daí ela começou a rir, falando, cara, não tem restaurante, tá tudo fechado, cara. Se você não comer aqui, você não vai comer, entendeu? Mas fica tranquilo, já pensei em tudo, já tem aqui almoço para vocês, tá? Então, é uma loucura, cara, é um ambiente único. E aí isso acabou que despertou na gente, sabe, essa ideia, esse ideal mesmo de
que a gente acabou usando no storytelling depois. Quer dizer, a gente vai para a Suíça, aprende com a galera e faz aqui. E a gente cuida muito e a gente coloca isso em prática diariamente. Então a gente já sabe quais são as próximas técnicas que a gente vai aprender, a gente já faz contato com as pessoas que são as próximas pessoas que nós vamos visitar, porque isso tem que continuar, né? Eu acho que o legal do primeiro relógio para o segundo foi que a gente entendeu que, cara, você está vendendo o primeiro, já planejando o segundo, e agora, nesse momento que a gente está vendendo o segundo relógio, a gente já está planejando o terceiro e o quarto, porque é uma engrenagem, essa engrenagem ela não pode parar. Senão você tem um gap ali sem um fato novo, né? E a gente está muito focado em chegar na independência mesmo, sabe? Em poder olhar e falar, cara, a gente hoje a gente caminhou para o que a gente planejou lá atrás, que é ter um mecanismo nosso. É óbvio que você fala, cara, vocês vão fazer um mecanismo, vocês sozinhos? Óbvio que não. A gente conta com a ajuda de um independente que é uma estrela na Suíça e que tem como DNA ajudar empresas, né, e pessoas a criarem os seus mecanismos em cima de todo o conhecimento que ele tem. E hoje a gente está nesse caminho aí. Em 2026 a gente chega lá. O que você acha que a Statera tem de singularidade que fez com que a marca e o produto em si conseguisse atrair um público que ficou apaixonado pela marca aqui e fora do Brasil? Tem um elemento, você consegue perceber? Cara, eu acho que primeiro a sinceridade com que a gente fala sobre o caminho que foi percorrido. A gente não fica inventando histórias, a gente não fica querendo deixar a coisa mais glamourosa do que foi, e a gente também não fica escondendo o jogo. Então, assim, todo mundo que me procurar, e toda vez que eu vier para falar sobre isso, cara, eu vou falar 100% a verdade e 100% o que aconteceu. Porque no final do dia eu acredito muito na capacidade de execução. Então, a Statera, ela foi fruto da nossa vontade de fazer, e depois que a gente encontrou o caminho para fazer, da dedicação para de fato fazer, que são coisas totalmente diferentes. Às vezes você encontra o caminho, mas o caminho para você percorrer ele é tortuoso, ele tem espinhos e você às vezes não chega no final, né? Então eu acho que isso, eu acho que a sinceridade com que a gente lida, desde uma conversa aqui como vocês, até com um cliente, mesmo que ele não seja um cliente maduro, e isso é legal, porque hoje a gente consegue se conectar com caras colecionadores há mais de 40 anos e que imediatamente veem um valor no nosso relógio pelas técnicas que a gente utiliza e pela forma com que a gente faz as coisas, mas também a gente consegue se conectar com pessoas que simplesmente chegam até nós por um orgulho de ver uma marca brasileira entregando o relógio que a gente entrega. Eu resumiria essa resposta em verdade. O maior diferencial da Statera é a verdade, é ser genuíno, é deixar a identidade muito próxima da imagem e, cara, não ter ruído, né, entre essas duas coisas. Isso é muito valioso hoje. Nesse nosso universo de relógio, a questão do status é muito forte. E às vezes o cara nem construiu o processo para usar aquilo e acaba comprando uma réplica, sei lá, uma pira, né, completamente distante do que a gente está falando. Mas assim, olha o quão genuíno é você falar a verdade, você explicitar o seu propósito e mostrar o que você tem no coração. A Statera surgiu de uma brincadeira, está ocupando um baita espaço, está sendo reconhecida por gente que coleciona há 40, 50 anos e está atraindo novos olhares, pura e simplesmente por ser honesta, sincera, sensível, empática, próxima, verdadeira. Essa é uma lição, sei lá. E tem uma dificuldade monumental que é, bom, o espírito que está por trás do projeto, do conceito e o que você entrega, né? Total. Cara, a primeira vez que eu vi um relógio da Statera, nós estamos todos aqui. Todo mundo estaterado. Esse eu não devolvo. Esquece. A primeira vez que eu vi as fotos, sem conhecer detalhes da história, assim, a primeira reação, enfim, nem é uma reação bonita, eu confesso. Mas a minha reação, cara, não é possível. Eu estava tão encantado. Não é possível que algo tão bonito seja feito no Brasil. É uma desgraça pensar assim. Mas a gente está cercado de tanta coisa ruim o tempo inteiro que a gente esquece da maior parte das coisas boas, né, que nós temos.
E a partir dessa experiência, você olhar uma coisa tão bonita, tão bela, tão assim, os detalhes, tá tudo, foda tá pra tudo. caralho. Junto com essa cultura local muito forte, a gente se reconecta. Você vê que coisa, que beleza, né? Por meio de um objeto, um relógio super bem feito, a gente se reconecta com algo maior, que é o seguinte. Bom, o relógio é o resultado de toda uma concepção artística dos sócios, né? Do Rafael e do Antônio, mas essa concepção baseada numa cultura local, né? De Maringá, do Paraná, com todas as referências desse movimento artístico e, portanto, a cultura local forte materializada num relógio. Cara, e a essência do Brasil como formação de nação é essa. Porque o Brasil nunca conseguiu até hoje criar uma identidade do que é ser brasileiro. No fundo, o que é ser brasileiro é a soma de culturas locais. Então, quando eu pergunto para qualquer pessoa, o que é ser brasileiro? Cara, todo mundo tem dificuldade, ninguém consegue. E eu acho que na responder. maioria das vezes está meio que misturado com o que é ser carioca, de repente. Que eu acho que o lance do samba, eu acho que o Cristo são símbolos tão Elementos fortes sim. que meio que quase que dominam isso. E lógico, né? É a capital do Brasil, é um lugar especial, maravilhoso, mas eu acho que tem outras particularidades. Essa confusão do Rio como uma certa ideia de Brasil foi muito um problema da forma como o Rio se projetou para o mundo e para o Brasil através da principal emissora de televisão. Mas isso não é o Brasil. No fundo, o Brasil é você ser local. Ser brasileiro é você ser profundamente conectado com o seu local, com o seu município. Depois do município, o estado. Né? A região já começa a ter problema. Então, o que é o Brasil, no fundo? Cara, é a soma de localidades. E a forma como você se conecta com a sua própria localidade, num localismo bonito e profundo, e a soma desses localismos é que vai ser o Brasil. Então, nesse sentido, a Statera é puro Brasil, cara. Porque é a manifestação de uma localidade de uma forma muito profunda, evidente e bela quando você olha. Eles têm preocupação, eles têm algumas preocupações com a entrega que não se vê. A caixa de madeira, roxinho, linda, maravilhosa. O relógio, você recebe ele com a pulseira nunca dobrada. Você é o primeiro a dobrar, fazer a primeira dobra do couro, porque depois que você dobra o couro é marcado. Então, assim. As pulseiras são muito bonitas. São incríveis e eu acho maravilhoso que eles estão. Você estava falando do quão brasileiro é, eles estão fazendo isso com gente vizinha. Com um cara que tá ali na cidade do lado, ou com um cara que serve a marcenaria do lado. Isso é a história da caixa. Pegando um pouco o gancho do que o Igor falou, a gente acabou de crescer o time, né? Então, como o negócio foi ficando mais elaborado, foi crescendo, o ST2 é um sucesso, né? A gente teve que crescer o time. E aí, como crescer o time? Né? Porque, teoricamente, a gente não tem uma mão de obra especializada e um dos nossos maiores medos era, e aí, agora tem o Tony, tem o Rafael, que são capazes de fazer isso, mas tem o Rafael que teve um DNA comercial de uma vida toda e que precisa vender, tem o Tony que trouxe as habilidades de um médico veterinário para comandar o processo de produção, mas e aí? Como é que a gente vai fazer para crescer, né? E, cara, isso é uma maluquice, tá? Não tem nem explicação. A gente achou um relojoeiro numa cidade a 60 quilômetros de Maringá, que é a terceira geração da família de relojoeiros. O avô era relojoeiro, isso é propósito. construía relógios de torre de igreja, pegava lá 1.000 quilos de ferro, dobrava, criava engrenagens. O pai relojoeiro e ele relojoeiro. Sensacional. Com uma oficina em casa, com ferramentas assim, Caraca. cara, com
sei lá, 60, 80 anos de ferramenta, tudo guardado num quarto, que é o Alexandre, tá? Hoje ele faz parte do time e muito feliz porque o termo relojoeiro no Brasil, primeiro assim, que a profissão de relojoeiro, ela é uma profissão que ela tem poucos relojoeiros disponíveis no mercado, né? Você sabe disso. E muito porque não existe uma formação, né? Até algumas pessoas se movimentando para colocar uma formação e capacitar pessoas, porque o mercado está crescendo, cada dia se fala mais de relógio, mas na Suíça e na Europa em geral, tem a Watchmaking School. Em 3 anos você é um relojoeiro profissional capaz de construir um relógio do zero, todas as peças. E a gente estava nessa busca, né? A gente estava nessa busca. E o termo watchmaker, ele é o cara que faz o relógio, né? O relojoeiro no Brasil ficou meio que subentendido que era o cara que conserta o relógio, que dá manutenção de relógio. Então, o Alexandre, que veio agora para o nosso time, ele está pela primeira vez trabalhando com criação, pensando em novas peças, podendo colocar todo aquele conhecimento que ele tem em cima de algo que está sendo criado, tanto o relógio que a gente hoje comercializa, os futuros relógios que a gente está trabalhando. E, num determinado momento, eu também precisava, porque hoje eu saí da esmaltação, porque, cara, eu preciso vir aqui, eu preciso vender, entendeu? Então a gente precisava colocar uma pessoa lá dentro. E aí a gente entendeu que, cara, tá cheio de pessoas talentosas. Então a gente abriu uma vaga no Instagram e até pessoas da França, da Itália se candidataram para essa vaga. Tem até 2 meninos da França que fizeram Watchmaking School e que vão fazer em 2026 o internship com a gente aqui em esmaltação. Então a gente vai receber dois meninos, vão ficar 6 meses com a gente, que eles têm que fazer como se fosse o estágio, sabe? Eles vão fazer o estágio com a gente em esmaltação. Foi me encontrar em Genebra pra gente acertar os detalhes e tal. E aí, quando eu abri a vaga, apareceu o Jean, que é um cara que fazia ferramentas para artesãos de couro e ele tinha muita habilidade para trabalhar com metal, com lâmina, dar fio, acabamento, polimento, cabo de madeira, criar forma. Falei, cara, vem cá. Tá maluco. Você entendeu? E, cara, eu e o Tony hoje, você chega no ateliê da Statera, por falar nisso, já deixo o convite, hoje tem tudo que você precisa para fazer um mostrador de esmalte. E o processo definido. Então, um cara super habilidoso, que estava com vontade. Cara, em 60 dias ele estava fazendo mostrador. Que legal. Uau. Esse relógio, inclusive, que você está no pulso, mostrador feito por ele. Então, cara, a gente tá nessa fase, tá uma delícia, assim, sabe? A gente trazendo pessoas para esse mundo da relojoaria que para muitos parecia tão distante e que ali no interior do Paraná está acontecendo um movimento e você pode visitar um ateliê de relojoaria em Maringá, no interior do Paraná, nos mesmos moldes como você encontra nas pequenas cidades suíças. Isso é fabuloso. Desculpa, quero só fazer um adendo antes que eu esqueça. Primeira vez que eu ouvi falar e que eu vi, né, não de perto, mas na TV, ouvi o nome e vi o relógio na Statera foi num podcast que o nosso caro João Paulo Cuenca foi dar uma entrevista e falou de uma série de relógios, estava numa entrevista falando de relógio, e o último relógio que ele apresentou foi um relógio da Statera, e falou assim, uma marca brasileira e tal. Eu falei, cara, pô, se o Cuenca, cara, gosta de relógio, investe em relógio, deixou para falar por último da PEC, que era um relógio lindo, né? É um relógio lindo, e falou com tanto carinho, com tanto afeto e com tanto respeito pela marca. Eu falei, cara, essa marca... Aí logo depois o Cassiano Scaramboni, que é nosso querido amigo também, veio falar da Statera. Foi, não é possível, foi só uma conjugação dos astros. Você estava falando que está tão focado no processo de vocês e tudo mais, que não se atentava no que está vindo, mas olha o legado que vocês estão construindo além do de vocês. Sim. Já tem uma galera que vocês estão formando, movimentando, vai vir gente de fora. Hoje tem famílias que estão vivendo disso, entendeu?
Cara, eu sou suspeito para falar, a gente é muito orgulhoso do que a gente construiu até aqui, sabe? E a gente recebeu agora no final de semana é, o Marcos Lima, tá? Que é um colecionador do Rio e ele passou o final de semana com a gente, foi com a esposa e tal. Então o cara saiu do Rio de Janeiro, comprou passagem, hotel e tal. Passou 3 dias em Maringá, para quê? Para conhecer o ateliê da Statera, passar um tempo com a gente. Uma das coisas que ele me falou, que eu fiquei mais assim, orgulhoso mesmo, sabe? Ele falou, cara, o ambiente de trabalho de vocês aqui é sensacional. Dá para ver que as pessoas estão se divertindo, que a gente se diverte, que a gente, eu que sou sócio, Tony, e os caras que vieram pro processo com a gente, tá, todo mundo é orgulhoso do que a gente faz lá, entendeu? A gente também. E isso se reflete no dia a dia, cara. Então, nosso ambiente de trabalho é leve, é descontraído, a gente faz piada. Tem vezes que a gente prepara assim, é a piada clássica da Statera, né? Você fez um mostrador, daí o mostrador tá pronto. Aí o que você faz? Você pega um outro mostrador que tá condenado e tal, você segura ele aqui na mão e você chega para mostrar, olha, acabei de fazer tal, e daí você derruba o outro. Porque é vidro, né? Caiu, quebrou, entendeu? E aí, óbvio que ninguém mais cai, né? Mas a gente sempre tenta. Então a gente tá o tempo todo, assim, brincando. Nosso ambiente lá Mas é como muito que veio gostoso. esse nome, Statera? Equilíbrio em latim. Tá, mas como... Quem escolheu? Como é que Cara, veio o nome? a gente sempre... E por qual razão também? a gente sempre tentou... Quando foi para escolher um nome, cara, foi uma novela, né? Nome e o nosso ícone, né? O primeiro relógio não tinha o pinhão. Era só Statera Watch Co. escrito. Mas falando do nome, quando a gente começou a buscar possibilidades, a gente meio que de cara foi pro latim. Porque é nossa língua mãe, enfim, é da onde vem tudo. E a gente começou a buscar palavras em latim que faziam sentido. E aí eu e o Tony ali no WhatsApp, cara, isso, tal, manda pra cá, manda pra lá e tal. Até que uma das peças mais importantes do relógio é o balanço, né? Que é a balance wheel, né? Balanço, equilíbrio. E eu acho que eu acho que equilíbrio é a palavra mais importante da vida, né? Porque se você não tiver equilíbrio, nada funciona. Então, quando a gente chegou nesse nome, que fazia todo sentido para a relojoaria, fazia todo sentido para a vida, e ainda foneticamente era legal, soa bem, né? É forte. A gente, cara, foi tipo natural, assim. Quando apareceu nos brainstorms da vida ali, de WhatsApp, quando apareceu, cara, é isso. A Statera é um baita nome. Um baita nome. É isso. Falando de família, cara, a gente começou essa conversa aqui, Rafael, você falando logo ali na pandemia, enfim, há essa reflexão por parte de você e do Antônio, seu sócio, e o Igor até que perguntou, né, como é que é dar notícia à família e tal, nesse processo todo. Bom, vamos depois, né, a coisa começa a andar, vamos sair daqui e começar aqui, ou não sair completamente, mas dar atenção a isso. Depois de todo esse processo, cara, como é que está a cabeça da família em relação ao projeto e tudo mais? Cara, eu acho que primeiro, todo mundo muito feliz e orgulhoso também, porque, cara, você chega até hoje, assim, sabe, conversa de sala de espera de aeroporto? Tipo, o que você faz? Tá indo fazer o que em São Paulo? Eu faço relógio. Tipo assim, a reação é sempre a mesma. Caramba, relógio. Aí, pô, óbvio, cara, pensa que você é maluco, né? Você entendeu? Como assim relógio? Ninguém faz relógio, né? Então é óbvio que no primeiro momento a reação da família também foi essa. Como assim relógio? Mas e o seu trabalho? Ainda para mim foi muito mais fácil, cara, porque eu não tenho uma formação acadêmica. Eu
fiz psicologia, farmácia e não me formei em nada. O Tony, ele tinha uma profissão, um diploma, entendeu? Eu abri mão de um negócio, mas também foi um processo, né? Em determinado momento, uma empresa pequena, uma empresa que tem 5 anos de vida, né? Uma empresa de software para o mercado imobiliário, mas que é uma empresa que não podia ter um sócio que tem metade que não atuasse no dia a dia, entendeu? Então, naturalmente, quando a coisa foi acontecendo, a gente fez esse processo de transição. Mas o Tony, por exemplo, abriu mão de uma profissão, de um diploma na parede lá, entendeu? De uma família que tinha outros veterinários, uma família essencialmente de pessoas que trabalharam a vida inteira com pecuária, né? Então, não, vou fazer relógio. Então não foi fácil, mas ao mesmo tempo foi natural. Eu saí primeiro, né? E no começo de 2024, a gente fez um plano de negócio para que a gente captasse um dinheiro para que a gente pudesse fazer o ST2 sem que a gente colocasse o nosso na reta, vamos dizer assim, entendeu? E óbvio que naquele momento a gente nem tinha um faturamento significativo, porque eu nem tinha lançado o ST2, só tinha o ST1, mas eu fiz um plano de negócio baseado no intangível da Statera, não no tangível. Então, o que eu vendi pro cara que naquele momento colocou um dinheiro por 10% do negócio, que é o Gustavo? O relacionamento que a gente tinha, a história que a gente tinha construído até ali, que era muito menor do que a gente tem hoje, mas mesmo assim, ele que era um cliente, tinha comprado já os 2 primeiros relógios, e quando a gente sentou para conversar, eu apresentei esse plano de negócio pedindo muito mais dinheiro do que o nosso valuation daquele momento Sim. escrevia, e ele, logo de cara, ele falou, não, tô dentro, não fez contraproposta, não quis aumentar a porcentagem, o que ele leu ali que eu pedi, aí eu falei, puta, esse cara acredita no projeto. E ainda para ajudar, ele tinha uma estrutura de usinagem em Serra Negra aqui, perto de Águas de Lindóia, né? Uhum. E, então, além dele ter entrado com capital, ele tinha, foi o Smart Money, de fato, né? Ele tinha essa estrutura de usinagem que foi onde a gente, e até hoje a gente usina as caixas do ST2. Isso fez com que a gente pudesse fazer essa transição com tranquilidade. A gente sabia que os boletos que viriam nos meses seguintes seriam pagos, porque obviamente que esse plano de negócio que ele pagou por ele envolvia basicamente uma remuneração para mim e para o Tony, para a gente poder se dedicar 100% a esse negócio e fazer isso com toda a vontade que a gente faz hoje, que o negócio é muito maior e com uma história já escrita por trás disso. Só para dar um panorama do quão maior é, Rafa, conta aí quantos relógios já foram, Cara, quantos clientes. mesmo assim, com a história toda é empolgante, mas a nossa capacidade produtiva ela é pequena, a gente faz 300 relógios por ano, né? O ticket do nosso relógio ele é de 4 a 5 mil dólares, mais ou menos. E então, desses 300, a gente tá aí chegando ali nos 230, 240. Então, uma meta que vai ser cumprida até o final de 12 meses do lançamento do ST2. E hoje a gente tem uma fila de 8 meses, que é natural do processo. Hoje se fala muito em escassez, né? A gente costuma... Eu sempre falo o seguinte, o nosso negócio é orientado no produto, não é orientado no business. Então, a essência de tudo é o produto. E pela forma com que a gente constrói o produto, a escassez é natural do meu negócio, entendeu? Porque a escassez é capacidade produtiva. Então, a gente não precisa ficar criando storytelling de que são tantas unidades, isso e aquilo. As unidades são aquelas e é isso. Mas é óbvio que numa fase 2, 3, 4 da Statera, a gente pretende sim
ganhar mais dinheiro do que a gente ganha. Eu acho que faz parte do negócio também. E o nosso plano para transformar um negócio que hoje é um negócio pequeno, intimista, num negócio maior, é aumentar o ticket, entregando peças mais profundas. Então, a gente tem 2 relógios para serem lançados daqui até o final de 2026 e a gente vai, no todo, tá? Entregar 350 peças. Então, eu diminuo 200 de ST2, 100 de ST3 e 50 de ST4, mas ST3 e ST4 em tickets bem maiores, sendo que o ST4 é a cereja do bolo, que é quando a gente, de fato, assume um papel de uma marca 100% independente. Então, nosso plano... E aí a gente deve ficar nessas 350 peças e 3 relógios em comercialização até o final de 27, por aí. Para daí a gente vir com outras novidades. Diversas lições, né? De vida, acho que a galera que assistir vai curtir muito. Quem gosta de relógio já ia pirar. Rafa, te agradecer muito por você dividir a sua história. Eu já conheci um pouco sobre a Statera e sobre as peças em si, mas eu acho muito valioso tirar da história da Statera a história do Rafa e do Antônio, que construíram isso com um propósito de cabo a rabo. Vocês têm se preocupado com todos os detalhes, e aí é impossível ter ruído na imagem que a gente enxerga do lado de fora. Você falou, o investidor não questionou. É óbvio que não. É muito fácil de absorver e de sentir a energia que vocês carregam e de que isso realmente é valioso e que vocês querem de fato fazer algo diferente. É só te agradecer mesmo pelo seu tempo e por contar tudo isso pra gente. Obrigado. Que isso, cara. Pra mim é um prazer. O Igor eu já conheço há algum tempo. Tive a oportunidade de conhecer o Bruno, uns 40 dias atrás, né, Bruno? Isso. Tomamos um café juntos. E, cara, gratidão. E é isso. Obrigado Tamo pela junto. história, obrigado pela Valeu inspiração, demais. obrigado pelo trabalho. Cara, e obrigado por essa... falar da Statera só como um relógio, uma marca de relógio, eu acho que é até pouco, porque provavelmente daqui a uns 100 anos vão nos assistir nesse podcast no YouTube ou em qualquer plataforma que tiver no futuro, mas essa entrevista e a Statera vai ser um motivo de orgulho para muito mais gente do que agora. Total. E vai ser uma instituição a Statera. Obrigado, cara. Sabe que a gente pensa muito nisso que você falou, né? E, cara, será que daqui... Né, A cápsula do tempo. será que daqui 100 anos, né? A gente, na verdade, a gente meio que tem um foco de fazer com que isso aconteça, sabe? Tentar envolver todo mundo da família. E eu acho que construindo as coisas devagar, como a gente está construindo, você faz um alicerce sólido para o negócio poder, quem sabe, né? Tá aí Maravilhoso. daqui 100, 200 anos. Onde a gente puder ajudar, pode contar. Maravilha. Obrigado. Fantástico, obrigado.